Nos últimos dias de campanha, presidenciáveis vão atrás de votos nos estados com maior eleitorado. Candidatos buscam apoios em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Com 6 números a preencher na urna eletrônica, eleitores começam a preparar a cola. Aí a gente veio para as ruas de São Paulo para saber como é que estão os preparativos da chamada colinha ou, por que não, dessa colona. Eduardo Cunha, Henrique Alves e Gedel são denunciados acusados de corrupção na Caixa Econômica Federal. E o Nobel da Paz homenageia quem combate os abusos sexuais nas guerras. Você acompanha essas e outras notícias agora no Jornal da Gazeta, edição das 10. Boa noite. Olá, boa noite. O Ministério Público Federal denunciou o ex-ministro Gedel Vieira Lima e os ex-deputados e ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, por irregularidades em operações na Caixa Econômica Federal. Além dos 3, outras 15 pessoas também foram denunciadas. As fraudes eram praticadas em troca de propina. A propina, que soma 114 milhões de reais, segundo a investigação, foi desviada da Caixa Econômica Federal entre 2011 e 2015. O deputado cassado Eduardo Cunha teria ficado com a maior parte, quase 90 milhões. O restante, com os ex-ministros de Temer, Gedel Vieira Lima e Henrique Alves, todos do MDB. Eles estão entre os 18 acusados de corrupção e lavagem de dinheiro, no esquema delatado pelo ex-vice-presidente da Caixa, Fábio Cleto, e pelo doleiro Lúcio Funaro, que fecharam um acordo com a Justiça para reduzir a pena. Funaro é apontado como operador de propinas do MDB. Em depoimento, no fim do ano passado, ele afirmou que o presidente Michel Temer também recebeu dinheiro do esquema de desvios na Caixa. 3,5 milhões foram repassados, segundo o doleiro, por meio de doações oficiais em 2010, quando Temer era candidato a vice. Ele nega. O presidente já foi denunciado 2 vezes por suposto desvio de recursos, mas os processos foram suspensos por deputados aliados até que ele termine o mandato. De acordo com a investigação, funcionários da Caixa, indicados pelo então PMDB da Câmara, repassavam informações sobre os projetos aos políticos e, sob o comando deles, atuavam para liberar o dinheiro de crédito e de operações envolvendo o Fundo de Investimento do FGTS, em favor de grandes empresas. Segundo o doleiro Lúcio Funaro, a propina em troca era equivalente a 3% do montante liberado, parte em dinheiro vivo. Na ação, o Ministério Público Federal pede o pagamento de mais de 3 bilhões de reais em multas e reparação de danos. Eduardo Cunha e Gedel Vieira Lima permanecem presos por envolvimento em esquemas de corrupção. Henrique Alves também chegou a ser preso, mas atualmente está em liberdade. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar hoje o irmão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, e mais 7 pessoas presas por suspeita de corrupção em contratos rodoviários. Pepe Richa, irmão do ex-governador Beto Richa, era secretário de Infraestrutura do governo do Paraná e estava preso desde 11 de setembro, após a deflagração da Operação Integração 2, que investiga pagamento de propina em contratos rodoviários na gestão tucana no estado. Ele e mais 7 pessoas envolvidas no caso estavam detidos no Complexo Penal de Pinhais, em Curitiba, mas foram libertadas hoje por um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, que mais uma vez alegou que os fatos apresentados pelos procuradores federais não justificam a prisão provisória dos acusados. De acordo com o Ministério Público, o grupo superfaturava os contratos rodoviários no governo de Curitiba em troca de propina para políticos e agentes públicos do governo de Beto Richa. O esquema teria movimentado mais de 35 milhões de reais. O ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Cortes, foi denunciado mais uma vez hoje pela Operação Lava Jato, junto com outras 29 pessoas. Eles são acusados de fraudar contratos de saúde no estado em um esquema que desviou mais de 74 milhões de reais dos cofres públicos, segundo o Ministério Público.
Em meio a um cenário de falta de médicos e pagamentos nos hospitais fluminenses, 30 pessoas foram acusadas de desvio de 74 milhões de reais da saúde do Rio de Janeiro. Entre os denunciados, novamente, o antigo responsável pela área no estado, o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes. Na época, quem governava o Rio era Sérgio Cabral, do MDB, preso desde novembro de 2016 e que já acumula mais de 170 anos de pena pela Operação Lava Jato. A denúncia de agora aponta os empresários Miguel Skin e Gustavo Estelita como articuladores do esquema de corrupção. Os três foram presos em agosto por outras acusações de corrupção na saúde do Rio. Segundo o Ministério Público Federal, as fraudes aconteciam com a manipulação dos contratos com a ProSaúde, que é uma organização social aqui de São Paulo e que administrou vários hospitais no Rio de Janeiro. De acordo com a denúncia, os empresários cobravam 10% de propina dos fornecedores e, em contrapartida, mexiam nas licitações e garantiam a participação dessas empresas. O dinheiro da corrupção era dividido entre todos os envolvidos, inclusive o secretário de Saúde, Sérgio Cortes. Sérgio Cortes já havia sido preso em abril do ano passado depois da Operação Fatura Exposta, denunciado por ter participado de um esquema que desviou cerca de 300 milhões de reais da saúde do Rio. Em fevereiro, o ex-secretário foi solto graças a um habeas corpus expedido por Gilmar Mendes. Foi arquivado um inquérito que investiga o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB. O ministro Gilmar Mendes determinou o arquivamento atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que alegou falta de provas. O inquérito foi aberto após as delações de ex-executivos da Odebrecht. Segundo os depoimentos, o senador Cássio Cunha Lima teria pedido R$800 mil quando era candidato ao governo da Paraíba. Agora, eleições 2018, os candidatos à presidência da República mais bem colocados nas últimas pesquisas fizeram campanha em São Paulo, no Rio e em Minas Gerais. Ciro Gomes, do PDT, fez campanha no Rio de Janeiro pela manhã e depois foi para Minas. Em visita à favela da Rocinha, defendeu ações de inteligência para o combate ao narcotráfico e afirmou que o governo precisa infiltrar agentes nas organizações criminosas. Geraldo Alckmin, do PSDB, visitou o Centro de Abastecimento de Alimentos do Rio e participou de uma caminhada com lideranças políticas na capital paulista. O tucano voltou a defender as reformas política, tributária e previdenciária. Em quarto lugar e em queda nas pesquisas, disse estar confiante de que estará no segundo turno. Marina Silva fez campanha na Baixada Fluminense. A candidata da rede visitou a cidade de São João de Meriti. A ex-senadora pediu que a população vote com consciência e que a motivação não precisa ser o medo ou a raiva. Marina disse que espera conseguir os votos para chegar ao segundo turno. Fernando Haddad, do PT, fez campanha em Minas Gerais e em São Paulo. Ele defendeu mudanças na Constituição para alterar as regras tributárias e bancárias. O petista elevou o tom contra o candidato do PSL. Disse que Bolsonaro se esconde nas redes sociais e que espera debater propostas no segundo turno com o rival. Jair Bolsonaro, do PSL, continua sem agenda pública. Ele se recupera do atentado sofrido em Juiz de Fora no mês passado. Enquanto isso, o deputado federal faz campanha pelas redes sociais. No Twitter, disse que o Brasil é gigante e honesto, que o cidadão não aguenta mais ser massacrado enquanto premiam malfeitores. Álvaro Dias, do Podemos, fez campanha em Brasília. O candidato participou de uma caminhada em uma feira popular da cidade. Ele voltou a defender a bandeira de combate à corrupção e reforma institucional do Estado. No entanto, se disse contra uma nova Constituição. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A democracia, ensinou o velho Churchill, é o pior regime possível, com exceção de todos os outros. No instante em que o eleitor brasileiro parece empenhado em implementar as piores alternativas, o Datafolha trouxe à luz um dado alvissareiro. 69% dos eleitores consideram o regime democrático a melhor forma de governo para o país. Não se via um índice assim tão alto desde 1989. O resultado é paradoxal, pois o mesmo Datafolha informa que continua na liderança da corrida presidencial, com índices de preferência cada vez mais vistosos, a chapa verde-oliva. Na cabeça, o capitão Bolsonaro, na vice, o general Mourão. Ambos idolatram um torturador.
e já defenderam intervenções militares. A boa notícia é que, mesmo entre os eleitores da chapa militar, a maioria, 64%, considera a democracia o melhor regime. Entre os eleitores do vice-líder Haddad, preposto do presidiário Lula, a opção pela democracia é ainda maior, 77%. Muitos poderão dizer que a confirmação do apreço pela democracia serve apenas para demonstrar que o eleitor subverteu o brocardo. Segue a máxima segundo a qual é errando que se aprende a errar. Mas seja como for, um erro democrático será sempre melhor do que um suposto acerto autoritário. Boa noite. Faltando 2 dias para a eleição, o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília liberou o uso de camisetas de candidatos no momento da ida do eleitor às urnas, isso como forma de manifestação individual. O uso está restrito ao eleitor e a camiseta não pode ser distribuída por candidatos ou partidos. Aqui em São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral já tem tudo preparado para a apuração dos votos na cidade. Tudo pronto aqui no TRE, já para esse fim de semana de eleições, e é daqui que saem os números oficiais, inclusive com o resultado da disputa eleitoral e também com os números de São Paulo. São 33 milhões de eleitores, com 3.700 candidatos, 97 mil sessões eleitorais, 480 mil mesários e o pessoal de apoio, muita gente trabalhando. Lembrando que o voto é obrigatório e a eleição agora no dia 7 de outubro é das 8 da manhã às 5 da tarde. O segundo turno marcado para o dia 28 de outubro. Essas datas não são feriados, então o comércio pode ter as atividades normalmente, mas o empregador precisa combinar com o funcionário um horário para ser liberado para que ele vote. Agora, quem está a serviço da Justiça Eleitoral tem direito a 2 dias de folga, ainda que esteja em férias. A cobertura especial da TV Gazeta começa às 5 horas da tarde no domingo, no programa A Hora do Voto. Sabrina Pires, especial para o Jornal da Gazeta, edição das 10. No próximo domingo, milhões de brasileiros vão às urnas. Como são 6 candidatos, para não esquecer os números, o recomendado é levar a tradicional cola. Lembrando que, como o eleitor não pode usar o celular, o jeito é recorrer a um papel com as anotações para ir até a zona eleitoral. Toda eleição é a mesma história. Muitos eleitores costumam levar aquele velho pedacinho de papel para a urna para não errar a sequência dos candidatos. Ou, se preferir, esse ano pode escolher a famosa cola eleitoral bem maior, que está disponível no site do TSE para impressão de graça. E a gente veio para as ruas de São Paulo para saber como é que estão os preparativos da chamada colinha ou, por que não, dessa colona. O que você achou? O tamanho disso. É para não errar e decorar mesmo. É, não esquecer, realmente. A sua não vai ser desse tamanho aqui? Não, mas é pequenininha. Digamos que a cola acaba sendo imprescindível para muita gente. Tem que fazer, né? Senão não tem como. Mas tem aqueles que preferem confiar mesmo na própria memória. Normalmente eu decoro na cabeça e acabo fazendo. E dá certo? Não acaba errando, não? Até hoje, não. Vale reforçar, primeiro o eleitor vai votar para deputado federal, 4 dígitos. Depois, deputado estadual, com 5 algarismos. Na sequência, os 2 votos para senador, ambos com 3 dígitos. Governador, 2 dígitos. E, finalmente, o voto para presidente, também 2 dígitos. Se errar algum número, é só apertar corrigir para só então confirmar no botão verde. Uma novidade desse ano é um simulador de votação no site do TSE. O eleitor pode treinar a sequência dos cargos com candidatos animados em uma lista fictícia. E entre as tecnologias também está o e-título, que pode ser baixado no celular. Mas a versão digital não é obrigatória e nem o título físico. Basta um documento original com foto. Mas se você tiver alguma dúvida sobre o local de votação, aí é bom levar o título. Como nas outras eleições, a Justiça Eleitoral reforça que na hora do voto na cabine é proibido usar equipamentos eletrônicos. O eleitor não pode utilizar celular, máquina fotográfica, filmadora, porque o voto é secreto. Ele não pode registrar aquele voto porque esse registro
pode implicar um mau uso, digamos assim. Outro alerta é para quem quiser votar na legenda. É o número da legenda nas 2 primeiras casas numéricas e aí confirma mesmo com as outras 2 casas ou 3 casas em branco. O presidente Michel Temer divulgou um vídeo nas redes sociais em comemoração aos 30 anos da Constituição. Ele destacou que as eleições são uma das maiores manifestações democráticas do mundo e lembrou que é preciso tolerância com as diferenças. Com o povo expressando livremente sua vontade por meio do voto. A democracia se impõe a todos nós. É o regime da convivência pacífica, da aceitação do contraditório, da tolerância com as diferenças. O eleitor escolhe o governante e também a oposição, cujo papel é fiscalizar e cobrar do vencedor segundo as regras do jogo constitucional. Nossas instituições estão em pleno funcionamento para garantir esse clima de convivência entre pessoas que pensam de forma diferente. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal para que sejam concedidos mais 15 dias para a finalização das investigações do inquérito dos portos, que envolve o presidente Michel Temer. A investigação apura se um decreto editado por Temer beneficiou empresas do setor, como a Rodrimar, em troca de propina. A decisão sobre mais essa prorrogação cabe ao ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. A Polícia Federal fez buscas hoje no comitê do deputado estadual Carlos Neder, do PT, para recolher santinhos que mencionavam Lula como candidato à presidência da República. A ordem do TRE de São Paulo veio após denúncia de um eleitor que disse ter recebido o panfleto. A defesa do deputado disse que trata-se de sobra de material que foi produzido antes do indeferimento da candidatura de Lula, quando ele foi substituído na legenda por Fernando Haddad. E vamos ver agora como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas. Luiz Marinho, do PT, fez campanha em Guarulhos e na capital. O petista disse que, se vencer as eleições, vai ajudar os municípios no custeio do SAMU e das UPAs. O ex-prefeito de São Bernardo também acredita que estará no segundo turno. Márcio França, do PSB, foi para o Vale do Ribeira. Ele visitou as cidades de Iguape e Juquiá. Para a região, o candidato à reeleição prometeu estender o programa de alistamento civil para 2.500 jovens já no próximo ano. João Dória, do PSDB, cumpriu a agenda de campanha na capital, onde visitou uma creche pela manhã e depois foi para Campinas e Sorocaba, no interior do estado. O tucano voltou a dizer que vai trabalhar pela redução da maioridade penal. Paulo Scaff, do MDB, fez campanha na Zona Leste paulistana. Ele prometeu que, se eleito, vai priorizar a mobilidade urbana. O candidato disse ainda que confia no eleitor e que estará no segundo turno, que, segundo ele, deve ser a disputa com Dória. Marcelo Cândido, do PDT, fez campanha em Suzano. O pedetista já governou a cidade por 2 vezes. O candidato defendeu mais investimento na capacitação dos policiais e uma reforma tributária no estado. Um levantamento inédito feito pela Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo mostrou que é alto o número de policiais em atividade que tiraram a própria vida. Acesso fácil a meios letais e um trabalho estressante. Segundo Alexandrina Meleiro, coordenadora da Comissão de Estudo e Prevenção do Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, esses são alguns dos fatores que tornam a atividade policial de alto risco para o suicídio. Por essa facilidade do porte de arma, muitas vezes isso eles acabam usando contra eles mesmos. O assunto foi tema de um levantamento inédito feito pela Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo. Segundo a pesquisa Uso da Força Letal por Policiais e Vitimização Policial, no ano passado, a maior parte das mortes de policiais aconteceu em dias de folga. Foram 106 casos. Em serviço, foram 26 mortes, entre acidentes de trânsito, homicídios, morte acidental e morte natural. Mesmo o número de policiais que tiraram a própria vida. Foram 16 suicídios entre PMs e 10 entre policiais civis.
O suicídio nas polícias é 4 vezes maior que o número de mortes em confrontos com criminosos durante o horário de serviço. Foram 6 ao todo no ano passado. A Secretaria de Segurança Pública diz que as polícias paulistas oferecem especial atenção aos cuidados psicológicos dos policiais. Na PM, há um sistema de saúde mental, com vários programas de avaliação, acompanhamento e apoio. Já na Polícia Civil, há uma divisão de prevenção e apoio com psicólogos e assistentes sociais. Mesmo assim, a partir dos resultados da pesquisa, a ouvidoria vai recomendar que o atendimento também seja feito por profissionais de fora das corporações. O policial vai se sentir mais tranquilo, sendo tratado por um profissional que não é um oficial, por exemplo, da Polícia Militar. Normalmente, o corpo médico da Polícia Militar ou é tenente, capitão, até major. De uma certa maneira, o soldado pode se sentir constrangido de se dirigir a um oficial superior e falar: estou com problema de saúde mental. O fato que essa pesquisa mostra é de que o suicídio vitima mais policiais, civis e militares do que a função policial propriamente dita. O Centro de Valorização da Vida mantém um serviço de atendimento a pessoas que precisam de apoio emocional. O contato é feito pelo número 188 em todo o Brasil e também através do site cvv.org.br. É de graça e é sigiloso. Veja a seguir, Prêmio Nobel da Paz vai para ativistas que lutam contra a violência sexual como arma de guerra. No jogo da eleição, você também apita. Por isso, nessa sexta, o procurador-geral Gianpaolo Smanio fala sobre a importância do voto consciente. Lô Borges enche o palco de música e poesia. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. E ainda, o escritor e historiador Marcelo Lambert conta detalhes sobre a história de Nostradamus. Fica comigo para conferir o Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Estou te esperando, vem. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Segurança nunca é demais quando se trata do seu voto. A urna eletrônica possui mais de 30 camadas de segurança, não está ligada à internet e garante o sigilo das suas escolhas como eleitor. Tudo isso para que você vote com segurança. Justiça Eleitoral. O jogo esquenta, o torcedor vibra e o Mesa analisa lance a lance o grande clássico da rodada. São Paulo e Palmeiras se enfrentam num confronto emocionante pela ponta da tabela. E todas as polêmicas desse jogaço você confere aqui no Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. As polícias do Brasil e do Paraguai prenderam ontem à noite 5 pessoas acusadas de planejar a fuga de um traficante brasileiro preso em Assunção. Ele é o maior fornecedor de armas e drogas fora do Brasil.
Entre os presos estão 4 homens e uma mulher. Eles estavam em 3 casas alugadas na capital paraguaia. Nos imóveis, os policiais encontraram enterrados 7 fuzis, 15 pistolas, além de carregadores para vários tipos de armas, 20 rádios comunicadores e bombas caseiras. O poder de fogo dos explosivos está sendo avaliado pela Polícia Federal. A ação foi descoberta a partir de investigações conjuntas da Polícia Federal e da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai. Segundo as investigações, de 15 a 20 homens planejavam invadir neste fim de semana um quartel onde está preso o traficante conhecido como Marcelo Piloto. Ele foi preso em dezembro do ano passado no Paraguai e é apontado como o maior fornecedor de armas e drogas fora do Brasil desde a prisão de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. Ex-presidente da Coreia do Sul é condenado a 15 anos de prisão em caso de corrupção. Lee Myung-bak foi condenado por suborno, peculato e abuso de poder por receber propina da Samsung em troca do perdão de seu presidente, Lee Kun-hee, também acusado de corrupção. A empresa nega os pagamentos. Além da pena, Lee Myung-bak foi multado em cerca de 11 milhões e meio de dólares. A defesa do ex-presidente negou as acusações e afirmou que o processo é uma manobra vingativa do atual presidente sul-coreano, Moon Jae-in. 2 ativistas contra a violência sexual como arma de guerra são os vencedores do Nobel da Paz deste ano. Nadia Murad, que pertence à minoria religiosa iraquiana Yazidi e foi ex-escrava sexual do Estado Islâmico, e Denis Mukwege, ginecologista congolês, são os ganhadores deste ano. Ao anunciar a premiação, o Comitê do Nobel afirmou que o trabalho de Mukwege é o símbolo principal e unificador da luta mundial contra o uso de violência sexual em guerras e conflitos armados. Nadia Murad, que foi capturada pelo Estado Islâmico em 2014 e estuprada durante 3 meses de cativeiro, para o comitê demonstra coragem incalculável ao recontar seu próprio sofrimento e evitar a repetição de tais crimes. A ONU celebrou a escolha dos ativistas e afirmou que esse reconhecimento vai ajudar o combate à violência sexual nos conflitos. A premiação de 9 milhões de coroas suecas, o equivalente a 4 milhões de reais, vai ser entregue em Oslo em dezembro. Mais aliviado agora, porque as bolsas de apostas em Londres ontem estavam dando como candidatos a vencedores do Nobel da Paz Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e Donald Trump, dos Estados Unidos. Bem, e uma semana depois do terremoto e tsunami que atingiram o norte da Indonésia, o número de mortos já supera os 1.500. Mais de 1.000 pessoas podem estar desaparecidas sob os escombros nas cidades de Palu e Donggala, as mais atingidas pela tragédia. Autoridades anunciaram que terminaram hoje as buscas por sobreviventes, porque a possibilidade de resgatar pessoas com vida 7 dias depois da tragédia são mínimas. A ajuda internacional começou a chegar aos poucos à região, onde quase 200.000 pessoas precisam de auxílio humanitário urgente. Agora o clima aqui no Brasil, em São Paulo, porque o ar polar derrubou as temperaturas aqui em toda a faixa leste paulista, inclusive aqui na capital. Agora na região da Paulista, tá frio, tá gelado, viu? Porque faz 14 graus. E olha, além de fria, a semana vai terminando chuvosa por aqui. Será que o fim de semana, inclusive com eleição, segue friozinho e instável? Responda pra gente, Mariana Armentano. Sem grandes mudanças, a previsão é de um fim de semana friozinho e chuvoso, com poucas aberturas de sol. Nessa madrugada aqui na capital, teremos mínima de 14 e máxima amanhã à tarde só de 19 graus. Aí no domingo de eleições, não deve fazer mais que 22 graus por aqui, com chances de chuvas mais volumosas. E para começar a semana, esquenta. A máxima vai aos 25 graus na segunda-feira, mas o tempo continua estável com chuvas a qualquer hora. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você e até no domingo, que tem eleição, né, Gabriel? Até lá. Estaremos aqui em cobertura completa. Uma boa noite para você, muito obrigado pela companhia, um ótimo final de semana. Assista agora Todo Seu com Rony Fon. Um voto consciente para todos. Neste domingo, a partir das 5 da tarde, acompanhe ao vivo a apuração dos votos das eleições 2018 em Hora do Voto. Assista agora, Tudo Seu.